Boa tarde. Hoje eu vou tentar gravar esse vídeo aqui, espero que dê certo, fazendo aqui uma aula, né, uma resolução da questão 6 da prova de 2019, mestrado profissional na área de ensino, mestrado profissional em física na área de ensino. Bem, a gente vai dar continuidade na resolução de questão, só que dessa vez, né, vamos gravar um vídeo. A questão 6 diz o seguinte: um gás ideal passa por uma expansão isotérmica reversível do estado A ao estado B, conforme indicado no diagrama PV da figura. Ele mostra que esse diagrama, né, vocês percebem que ele está no estado A inicial ali, depois ele vai em direção ao B. Isso é importante, isso vai ficar claro depois. E ele faz a seguinte pergunta: se o calor Q recebido pelo gás e o trabalho realizado pelo gás durante o processo, é correto afirmar que... Bem, vamos tratar dessa questão. Beleza, então aqui eu já deixei tudo no esquema pronto aqui para a gente ter uma ideia. Então eu coloquei a questão aqui, né? Eu descrevi ela aqui com algumas informações a mais aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o estado A, né? E você tem também o estado B. Ele sai do estado A para o estado B. Mas que estado? A pressão dele aqui, P1, vai para P2, como a gente pode ver aqui nesses pontilhados. E o volume dele sai de 1, eu vou colocar aqui 1, e vai para 2. Muito bem. Só que ele diz o seguinte, que isso aqui é uma expansão, o quê? Isotérmica. Ok? Reversível. Para a gente conseguir tratar desse problema, a gente tem que fazer o quê? Lembrar de alguns conceitos básicos. Que conceitos básicos são esses? Primeiro é a primeira lei da termodinâmica, né? A gente tem aqui a primeira lei da termodinâmica, que vai dizer o seguinte, que a variação da energia interna do gás é igual ao calor recebido pelo gás, ou seja, que ele está ganhando aqui, menos o trabalho realizado pelo gás, ou seja, o sistema. Nosso sistema aqui é o gás, ok? Só que o seguinte, a gente tem que entender que uma expansão isotérmica, ela é entendida da seguinte forma: é quando um gás, sistema, se expande de forma bem lenta. Isso aqui é importante, tá? Se houver expansão brusca, já não é mais isotérmica, porque aí você vai ter variações na energia interna. De modo que sua energia interna, U, aqui, ó, essa energia interna aqui, U, não varie. Ou seja, o ΔU aqui tem que ser igual a zero. Mas o seu volume e pressão vai variar. Logo, a sua temperatura se mantém constante. Isso é muito importante a gente entender. Porque aqui a função da energia interna está associada à temperatura do sistema, ou seja, do gás. A temperatura do gás não varia.
Mas temos uma observação aqui, ó. Neste processo existe, tá, troca de calor, porque se não houvesse troca de calor, então a gente estaria num processo adiabático, entendeu? Que aí seria um sistema isolado, mas aqui ele está trocando sim calor. Só que a diferença é que o calor que está entrando é igual ao calor que sai, então tem ali uma troca. Então o calor que está entrando é aquele calor necessário para poder manter essa temperatura aqui, ó, essa temperatura aqui constante. Então isso é a descrição do que é uma expansão isotérmica. Tudo isso aqui são conceitos que a gente tem que o quê? Relembrar. E tem mais alguma coisa aqui. No caso de expansão isotérmica, a primeira lei da termodinâmica vai dizer o seguinte, ó, se, e sim, isso vai implicar aqui, né? Se a variação da energia interna é igual a zero, então o calor aqui, ó, o calor aqui, esse calor aqui é igual ao trabalho. Entendeu? O calor recebido pelo sistema é igual ao trabalho realizado pelo próprio sistema. Então é como se você estivesse ali jogando calor no sistema, entendeu? E o sistema faz o quê? Começa a realizar trabalho, tipo um pistão, né? Você tem aqui um pistão, deixa eu colocar em preto aqui. Vou rabiscar bastante aqui. Você tem um pistão aqui, ó. Você tem um pistão, você tem um gás aqui, você tem um chamuscado aqui, ó, um foguinho, né? Que está fazendo o quê? Tá jogando calor. E em seguida, o que acontece com o pistão? Ele aumenta o seu volume, o gás. Ele vai aumentar o seu volume. Então, você tem aqui, ó, um deslocamento, você tem um aumento de volume. Você tem um xizinho aqui, ó. Então, o que acontece? Você aquece o sistema bem devagarzinho, bem devagar mesmo. E o que vai acontecer? A pressão que tem aqui dentro vai empurrar o pistão para cima. Entendeu? Vai puxar o pistão para cima, realizando trabalho sobre, né, na vizinhança aqui, nesse símbolo aqui do pistão. Esse símbolo aqui. Isso aqui é um exemplo, tá? Existem outros exemplos, no qual isso também ocorre com outra configuração. Muito bem. Agora, a gente também tem que se lembrar do seguinte, que o trabalho realizado pela pressão é a pressão vezes o seu volume. Ou na forma diferencial, ou seja, um pequeno trabalhinho aqui, realizado por esta função pressão que depende do volume, tá vendo? A pressão depende do volume, está entre parênteses aqui. Depende do volume. Entende? Produz o quê? Uma pequena variação no seu volume. Então, o trabalho realizado aqui, né, pelo gás vai aumentar o volume, ou seja, vai empurrar aquele pistão, né? Você vai ter uma expansão ali. Por isso que a gente chama de expansão isotérmica. Por quê? Iso significa mesmo. Térmico vem de quê? Temperatura, mesma temperatura, após um processo. Ou seja, se mantém constante. Beleza, só que outra coisa que a gente tem que entender, que para o gás ideal, né, como a gente pode ver, isso aqui é importante, para o gás ideal, a gente tem que entender que a questão está lidando com questões ideais. Ó, gás ideal.
Gás ideal. Se o gás não for ideal, a situação é mais complexa. Mas isso aqui é uma questão ainda de um nível médio para nível superior, porque a gente vai ter que analisar questões de cálculo e derivada aqui. Muito bem. A gente vai ver aqui que para o gás ideal, o comportamento PV, o diagrama PV, é o número aqui de moléculas, né, de Avogadro, uma constante do gás aqui, vezes a sua temperatura. Aí, se isso é verdade, então, a gente pode reescrever aquela diferencial do trabalho aqui, desta maneira aqui. É só fazer uma substituição, né, desta equação aqui, né, naquela equação ali, ó. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer uma substituição aqui. Tá vendo? A gente está fazendo uma substituição. Simplesmente assim. Beleza? Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Só que veja, para a gente calcular a função trabalho, a gente temos que integrar esta diferencial para achar a função trabalho. Entendeu? A gente tem que fazer uma integral aqui. Então vamos lá. Vamos aos cálculos, né? E a gente acha a função trabalho e a gente analisa isso, porque isso é importante. Isso tem a ver com a pergunta que ele faz depois na questão. Muito bem. Então, olha só. Integrando a equação, né? Se a gente integra a equação 1, que é aquela que a gente viu aqui, ó, do lado, que é justamente essa aqui. Esta aqui. A gente vai chegar a uma conclusão, que é o seguinte: a gente tem que integrar no intervalo, ó, no intervalo entre V1, né, inicial, aqui, e o V2. Nunca pode ser, tem que integrar dos dois lados da equação. Não é isso? Só que a gente sabe que esse carinha aqui, NR, né, o número de moléculas, enfim, de Avogadro, e o R ali, que é uma constante do gás ideal, e a temperatura, pela questão, a temperatura é constante. Ela é constante por quê? Porque isso é uma expansão isotérmica, a temperatura não varia. Então a gente pode jogar essa constante para fora da integral aqui. Não é isso? A gente integrou aqui, esse lado aqui do trabalho, e sumiu com aquela diferencial, ó. Essa diferencial aqui. Se vocês forem ver, quando eu integro essa parte aqui, a diferencial, essa aqui, some. Então, como é que fica aqui? Ficou uma integral de 1 sobre V, dV. Aí a gente tem que lembrar lá do cálculo 1, né? Lá do cálculo 1, o seguinte, que a integral de 1 sobre x, qualquer função aqui, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um ln de x. Isso é uma fórmula. A gente tem que saber fazer esse tipo de integral. Entendeu? Se tiver intervalos aqui, você vai chegar nesse resultado aqui que eu achei, né? Que você tem aqui o trabalho, né? Você integrou aquela função 1 sobre V, tá vendo? 1 sobre V. E você tem que chegar nessa função. E aqui, esse V2 aqui, V1, são os limites de integração, né? Porque, como é que seria a conta aqui? Só fazendo um rascunho. Como é que seria uma conta aqui? Você tem aqui, né? V1, V2 e aqui V1. Não é isso? Aí você tem aqui 1 sobre V, que é igual ao quê? Tem que ter um dV aqui, não pode esquecer disso.
Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que ln, olha isso, como a gente já tinha definido, de V no intervalo V2 sobre V1. O que é isso aqui? É nada mais, nada menos do que ln de V2 menos ln de V1. Muito bem. Só que a gente também sabe que tem uma propriedade de logaritmos que vai dizer que a diferença de um logaritmo, né, aqui, ó, da mesma base, ele tem que ser o quê? A razão. Isso aqui tem que ser igual ao quê? O ln de V2. Isso aqui já é nível ensino médio, tá? Saber essa propriedade é importante. De V1. A gente não pode esquecer dessa relação, ok? Então, toda vez que você for fazer diferença de logaritmos de dois valores quaisquer, tipo ln de, sei lá, A menos ln de B, seja lá qualquer valor, você sempre vai dizer que isso aqui é ln, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que ln de A, lembra, o primeiro aqui, dividido por B. Sempre. Isso aqui é uma regra geral. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. A gente conseguiu deduzir. Agora, olha só que interessante. Agora, isso é importante, porque a gente precisa saber se o trabalho ele é positivo ou se ele é negativo. Então, tem duas possibilidades aqui para essa função. Ó. Se o valor de V2, ou seja, do volume final, for maior do que o volume de V1, isso vai me dar um número maior do que 1. Tem que me dar um número, né? Se você tem 2, se você tem 3 e você divide por 2, vamos supor que o volume seja, o final seja 2 e o V1 seja, o final seja 3 e o V1, o inicial, seja 2, vai dar 1,5, é acima. Então, se isso for verdade, então o valor do logaritmo aqui tem que ser positivo. Consequentemente, como esse n, r, t também são positivos, então o trabalho é positivo. Olha lá, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. Caso contrário, ou seja, se V2 for menor do que V1, a divisão, essa razão aqui, ó, V2 sobre V1, na equação, vai dar um valor menor do que 1. Portanto, o logaritmo vai ter que ser negativo. E, consequentemente, o trabalho é negativo. Então, muito simples, né? Olha o que a pergunta faz aqui, ó. Eita. Voltando aqui para a pergunta. Agora que a gente obtemos esses resultados aí, a gente está em condição de responder a pergunta, ó. Sendo que o calor recebido pelo gás e o trabalho realizado pelo gás, durante o processo é correto afirmar que, e ele dá aquelas opções que a gente vai verificar, ó. Mas vamos para a conclusão? Qual é a nossa conclusão aqui, ó? Olhando para o gráfico, podemos, ó, olhando para o gráfico, botar até aqui em laranja. Olhando para o gráfico, você tem que
botar aqui um olhinho, ó, o olho. Você bota um olho aqui. Olhando para o gráfico aqui, podemos observar que a pressão diminui, porque ela sai de P1 e vai para P2. Do estado A para o estado B, você vai ver que a pressão é P2 e é menor. O volume aumenta, ou seja, V2 é maior do que V1. Então, de acordo com a função trabalho, olha isso, se V2, lembra da condição que a gente viu? Aqui, V2 é maior do que V1. E o que a gente concluiu aqui? Que se V2 for maior do que V1, então o trabalho tem que ser o quê? Positivo. O trabalho é positivo. Guardou isso na memória? Muito bem. Mas, como o calor tem que ser igual ao trabalho, então o calor aqui tem que ser também maior do que zero, ou seja, positivo. Entendeu? Por conta dessa relação aqui, ó. Por conta daquela implicação que a gente fez aqui, ó. Essa implicação aqui. Então, quando a gente vem aqui para a questão, qual é a melhor opção aqui? É letra C, né? Porque olha os outros ali. O calor é zero. Não, mentira. No processo isotérmico, o calor não é zero. Tem troca sim de calor. Então, A e B está eliminada. D está eliminada também. E por que D está eliminado? Porque olha lá o que ele está dizendo, que o trabalho é menor do que zero. Está errado. A gente viu que o trabalho é maior do que zero. Então, consequentemente, por conta daquelas explicações ali que a gente fez, daqui, então tem que ser o que? Letra C. E está aqui, ó, resposta letra C. E eu vou parar o vídeo aqui, vamos ver se deu certo nesse vídeo.